Olá, bem-vindo ao Viva Saúde desta semana que está começando para falar sobre um tema pouco conhecido no Brasil, mas muito difundido no Oriente como forma de autoconhecimento e prevenção de doenças, a meditação e a yoga. Para falar sobre isso, nós convidamos uma pessoa que é agrônomo e doutor em solos, mas que pratica a meditação e a yoga aplicando estas técnicas na sua vida cotidiana. Ele é Guilherme Jorupi e vai nos falar sobre essas técnicas que ajudam a dar qualidade de vida, ainda mais nestes tempos em que todos nós vivemos tensos e ansiosos. Guilherme, bem-vindo ao programa. Falei seu nome certo, Jorupi? Jorupi. Muito bem, muito bem-vindo aqui ao programa. Eu disse que você é agrônomo, fez mestrado, fez doutorado, e você é um praticante da yoga e da meditação. Como é que você foi por esse caminho? O que você busca quando você buscou essas formas que são alternativas? Bom, passei a buscar a yoga até antes da yoga, né? A modificação da alimentação, dos hábitos de vida, depois que eu comecei a trabalhar yoga, buscando uma qualidade de vida, né? E diminuição, né, de ansiedade. Eu sou ainda, né, uma pessoa bem ansiosa, meio elétrica, e buscando então diminuição da ansiedade, do estresse e da felicidade, né, de uma qualidade de vida. Você consegue, assim, isso te traz uma qualidade de vida muito melhor do que você tinha antes, quando você não praticava? Com certeza, né, hoje estou buscando ainda, né, estou no caminho, mas eu acho que eu sou hoje uma pessoa bem mais centrada e bem mais, né, feliz, né, isso com certeza. Então explica pra gente, o que é yoga, o que é meditação e o que uma tem a ver com a outra? Bom, yoga, a definição da yoga é uma coisa complicada, né, porque a yoga é uma filosofia, então você definir uma filosofia é meio complicado. Complexo. Né, mas talvez eu possa explicar um pouco a partir da história da yoga. A yoga, ela começou há mais de 5.000 anos com os rishis, né, aqueles meditadores em cavernas, né, principalmente lá no Vale do Indo, mas não era só lá, isso era espalhado pelo mundo, né, não era só lá que as pessoas começaram a praticar a meditação. Aí, a partir da meditação, eles identificaram, né, ou descobriram o nosso sistema, como é que o nosso corpo e nossa mente e nossa consciência funcionam, né? Então descobriram que a gente tem vários corpos energéticos, né? E que na essência, que isso eu acho que é o principal da yoga, que na essência a gente é Deus, ou seja, na nossa essência a gente é uma pessoa boa, a gente é uma pessoa equilibrada, né? E que a gente é uno com tudo. Então, eu, por essência, eu sou a mesma coisa que você, que sou a mesma coisa que qualquer ser vivo e sou a mesma coisa que Deus. Para entender isso um pouco melhor, tem um autor que fala o seguinte, que é como se fosse um holograma. Então, a nossa essência é a mesma e que permeia tudo no mundo e no universo. E a gente como se fosse hologramas, né? Então você como holograma, você tem sua vida própria, você é único, mas na sua essência você é toda essa massa do universo todo. Então por isso que a yoga fala que a nossa busca é chegar a Deus, se fundir em Deus e que Deus é único, né? Então por essência eu sou o mesmo que você e sou o mesmo, o meu guru, sou o mesmo que Deus. E isso tem a ver com essa busca dessa felicidade interna, assim. Por exemplo, você disse que nós somos feitos para ser felizes, assim, a gente é feito para ter saúde. A gente é feito para ser feliz, não. A gente, por essência, a gente é feliz. E nesse estado, ele acaba. Então, quando você chega nesse estado, o que Jesus falava e que todos os mestres falam, que Jesus não foi o único mestre que era um praticante de yoga, né? Tem vários mestres. Todos eles falam, né? Porque você é feliz porque nesse estado é a extrema felicidade, é a suprema felicidade, não é a felicidade que a gente conhece, é muito além disso. Né? E nesse estado é um estado atemporal, por isso que
fala que acaba a morte. É porque nesse estado você, pela yoga, acredita em reencarnação, né? Então, na sua vida, você tem várias vidas em que você está em processo de crescimento, de evolução. E quando você chega nesse estado, você sai desse processo de nascimento, de morte e nascimento, né, de renascimento para a gente. Nesse estado que quando você alcança essa quando você se funde nessa sua essência, que é Deus, você cessa esse fluxo. Então, você se torna imortal, porque nesse estado é atemporal, não existe tempo, não existe, né? Então é a suprema felicidade. Mas a yoga é uma busca para que isso aconteça, né? É um dos caminhos para que isso aconteça, né? Aí na yoga você utiliza, né, que esses rishis desenvolveram essas técnicas, né? Então tem várias técnicas que você usa para você fazer essa introspecção, para você estar com você mesmo. Então, né? E a meditação é uma delas. No momento que você está meditando, que você está praticando a yoga, quando você já tem uma evolução dentro desse caminho, você consegue ter essa calma, esse encontro. É esse o objetivo da yoga, do exercício da yoga e da meditação? Então, o objetivo final é você chegar nesse estado, né? Mas você tem os benefícios, outros benefícios ao longo dessa caminhada, né? Que geralmente são os benefícios que a maioria das pessoas praticam para ter esses benefícios intermediários. Por exemplo? Por exemplo, um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade hoje é estresse e ansiedade, né? Então, a yoga e a meditação trabalha o estresse e a ansiedade de várias formas para você diminuir o estresse e a ansiedade. Aliás, esse foi um dos primeiros resultados, né, que a população em geral, o meio científico, médicos, viram da yoga, né? Porque você trabalha a ansiedade e o estresse de várias formas. Primeiro, como você está trabalhando com você mesmo, um dos benefícios da yoga é que você passa a enfrentar os problemas de forma diferente, né? Não é que você vai deixar os problemas de lado, não enfrentá-los, né? Deixar o problema debaixo do tapete que não resolve nada. Mas você trabalha os problemas sem se envolver tanto naquele problema, né? Você vai resolver, você vai enfrentar e resolver o problema, só que você não vai vivenciar tanto aquele problema. Então, com isso, você diminui sua ansiedade e seu estresse. Além disso, você fica mais calmo. Né? E que é uma busca de todo mundo hoje em dia, né? Lógico, né? Mas olha só, uma pergunta que, para resolver aquela primeira fala sua, yoga não tem nada a ver com religião, né? Não, yoga não é uma religião, nem uma meditação. Filosofia, nem meditação. Existem algumas religiões que trabalham com meditação, existem várias, né? O budismo, por exemplo, é uma religião, o hinduísmo é uma religião, a yoga não é uma religião, é uma filosofia. É uma filosofia que tem essa característica então ela não tem os dogmas de uma religião. Sim. Isso não faz parte, é uma filosofia. Então, por exemplo, na yoga você tem vários preceitos, várias atitudes que você deve seguir. Uma coisa bem diferente, por exemplo, da religião, é que a religião fala que você não pode fazer isso, né? Então, algumas vezes você não pode fazer isso, que você vai ter tais consequências. Na yoga, por exemplo, você tem vários desses preceitos que você segue, mas você segue única e exclusivamente porque isso vai fazer bem para você. Por exemplo, uma alimentação mais equilibrada, respiração. Então, por exemplo, a questão, por exemplo, de você ser verdadeiro com você mesmo é uma coisa muito importante na yoga. Sim. Então, por exemplo, você não mentir. Você não vai mentir porque você vai, né, para o inferno ou alguma coisa assim. Você não vai mentir porque você vai ser verdadeiro com você mesmo. E essa é a sua busca, você ser verdadeiro com você mesmo. Mas olha só, Guilherme, quando a gente vê as pessoas fazendo yoga, você vê, a imagem que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo tem, é daqueles exercícios, assim, ou aquele momento em que a pessoa fica realmente em meditação,
ou que ela está fazendo exercícios que são muito difíceis, assim, muito complexos. Em que esses exercícios ajudam nessa busca? A yoga é isso? É muito mais que isso? Não, a yoga é mais que isso. Na yoga você tem diversas práticas, digamos assim, que você pode fazer para chegar ao seu objetivo final. Né? Então a meditação é uma delas, né? E cada uma delas a gente pode chamar como se fosse linhas de yoga, né? Então tem a yoga, Hatha Yoga, por exemplo, que é essa que você falou, que faz os asanas, que você chama de posições, são os asanas da yoga. A palavra que né? eu queria achar. Aí tem vários outros tipos de yoga. Então tem a Karma Yoga, que é um serviço ou um trabalho incondicional. Você tem a yoga de adoração, você tem yoga do canto, que é Mantra Yoga, né? E você tem a yoga que trabalha a meditação. Isso não quer dizer que uma yoga trabalhe só com uma dessas práticas. Você pode fazer meditação, fazer asana, né, fazer adoração, fazer canto, né? Então essa que trabalha essas posições que você está falando, são os asanas, é a Hatha Yoga. Né? Então a Hatha Yoga é uma das formas de você interiorizar, né? Interiorizar e também você desbloquear alguns canais de energia que você tem para essa sua energia fluir bem, que isso é um dos pontos fundamentais para você fazer a prática, o seu fluxo de energia, né? Então a Hatha Yoga, você trabalha a concentração, você trabalha a meditação também dentro da Hatha Yoga, e além disso, naquela posição você está desbloqueando alguns canais de energia que vão fluir pelo seu corpo. E aí facilita com que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida, uma respiração mais calma, uma prática de vida mais calma. Essa é a consequência. Sim. Por exemplo, dentro da maioria da medicina energética, né, que a gente que existem várias, né, então o Reiki, acredito, né, o passe, na yoga, que a gente tem vários corpos energéticos, né? E esses corpos energéticos fluem através de canais de energia. Então, para a gente, por exemplo, doença, e doença não é só doença física, emocional, mental, espiritual, é quando você tem um bloqueio nesse fluxo de energia. Né? Então, um bloqueio no canal de energia, por exemplo, no mental ou no emocional, ele vai sempre fluir para os corpos mais densos. Então, enfim, no final ele vai se manifestar no corpo físico como doença, como dor, como desequilíbrio, como insatisfação, né? Então ele vai ajudar você a ter saúde. E ter essa qualidade de vida. E ter a qualidade de vida. Guilherme, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre a yoga e a meditação e os benefícios disso tudo na nossa qualidade de vida. Fique aí que a gente volta já. Estamos de volta com o Viva Saúde desta semana. No programa de hoje, estamos falando sobre meditação e yoga com Guilherme Jorupi, um praticante dessas técnicas em Viçosa. Guilherme, a gente estava falando no primeiro bloco dessa indicação da yoga para quem busca uma qualidade de vida melhor, menos estressante, menos ansiosa. Você disse que ela ajuda muito, mas tem muita gente que procura a yoga como um exercício físico. Exercício físico quase malhação mesmo, para melhorar a flexibilidade, a postura, reduzir dores. Ajuda nisso também? Porque hoje tem muito médico que indica, né? Tanto para ansiedade quanto para essa questão da flexibilidade. Olha, ajuda. Você praticar Hatha Yoga é um exercício, um bom exercício, né? Você trabalha a flexibilidade, trabalha isso tudo, você trabalha a ansiedade, mas o objetivo final da Hatha Yoga não é esse, né? Mas é um bom começo?
É um bom começo. Quem busca a yoga como uma alternativa a essa coisa às vezes chata, que é fazer o exercício para melhorar a flexibilidade e tal, é uma boa porta de entrada para tudo isso que é muito mais profundo que você está falando? Quem busca para isso encontra essa solução, assim, de ter mais flexibilidade, ter uma respiração melhor, ter menos ansiedade e depois passa a buscar essas outras coisas? Eu acho que sim. Né? Isso depende muito também da pessoa que você vai buscar, né? Para estar fazendo essas práticas, né? Porque a gente vê muita gente aí no mercado que realmente faz errado. Isso. Né? Então você vai ter problemas. Mas com certeza é uma excelente porta de entrada. Existem várias outras, né? Não só porta de entrada, como porta de saída também, né? Porque a Hatha Yoga só com a Hatha Yoga você consegue isso tudo, você não precisa nem buscar outras coisas, né? Mas você pode complementar ou mesmo trabalhar outras técnicas, né? Como a meditação, por exemplo. Até porque você começa a fazer, você vai tendo essa compreensão dessas outras coisas, né? Porque para quem é leigo, para quem nunca fez, é difícil entender essa questão mais filosófica. Mas se você já busca como um método eficaz, por exemplo, para ter uma vida menos ansiosa, uma vida menos ansiosa envolve uma série de outras coisas e aí a yoga pode ser isso que eu estou dizendo que é a porta de entrada, não é? Pode. A yoga pode ser uma porta de entrada, eu acho que não é, como eu falei, não é só uma porta de entrada, é um caminho inteiro, né? E não necessariamente você tem que fazer a porta de entrada com Hatha Yoga, por exemplo. Você pode fazer só a meditação, né? Que aí você pode fazer em casa, sozinho, né? Não tem problema nenhum. Que você vai ter, apesar de não fazer aqueles exercícios, né? Aí você não vai ter os benefícios de exercícios, como por exemplo flexibilidade, mas você vai ter todos os benefícios da meditação, da yoga, né, como diminuição de ansiedade, estresse, melhor qualidade de vida, melhor saúde, isso tudo você vai alcançar só com a meditação também. Mas me explica uma coisa, yoga e meditação, uma coisa anda junto com a outra ou você pode separar? Olha, eu considero que você não pode separar, porque mesmo quando você faz outras, por exemplo, a Hatha Yoga, a maneira correta de fazer a Hatha Yoga é fazendo a meditação junto com a Hatha Yoga, ou seja, você vai estar... A Hatha Yoga é essa das posições. Sim. Você vai fazer totalmente concentrado, né, naquela posição e você vai interiorizar dentro daquela posição. Essa é a maneira correta de fazer. Né? Então, a meditação não é só aquele ato de sentar e meditar, né? E o que é meditar também, né? Porque as pessoas confundem um pouco o que é meditar. O que é meditar? A gente escuta muito falar, por exemplo, eu vou meditar em tal coisa, não, eu vou meditar para isso aqui acontecer. Isso não é meditação, isso é concentração. Concentração, é foco. Meditar é justamente o contrário. Meditar é você cessar o seu fluxo de pensamentos, ou pelo menos controlar o seu fluxo de pensamentos. Né? Então, a meditação, o objetivo é você não pensar em nada. Né? Aquietar completamente a mente, que quando você consegue aquietar completamente a mente, você consegue interiorizar e estar em contato com a sua energia fundamental, com a sua essência. Né? Mas isso é um exercício, né? Ninguém que comece a fazer meditação consegue já ficar com a mente vazia. Assim. Não, aí por isso que para você meditar, você usa várias técnicas para conseguir meditar. E existem várias técnicas, todas elas são corretas. Né? Por exemplo, na yoga que eu faço, né, que eu tenho um guru, a gente, por exemplo, muita gente usa adoração ao seu mestre, né? O canto do mantra. Os mantras foram descobertos também por aqueles meditadores, aqueles rishis lá dentro das cavernas, desde aquela época, né, há 5.000 anos, que são os seus sons internos, são os sons da sua essência. Né? Então muita gente conhece o Om, por exemplo, que é o som da criação, é o som do universo. É um som também interno seu. É uma forma de você conseguir essa Então, quando você canta o mantra, naturalmente você vai aquietar a sua mente. Tem a respiração. Né? Então, você focar na sua respiração é uma das ferramentas mais utilizadas. Eu acho que é a mais utilizada. Você vai focar na sua respiração, então você vai acalmar a sua respiração.
né? E está concentrado na respiração. E existem diversas outras técnicas, geralmente focar em alguma coisa para você aquietar a sua mente. Então, por exemplo, a meditação de você visualizar a chama de uma vela, né? Porque você focando sua atenção em uma dessas coisas, você vai aquietar a sua mente. Mas sempre no processo de meditação, a sua mente vai começar com os pensamentos, você vai começar a pensar no que você vai comer no jantar, né? O que eu vou fazer amanhã, isso vem o tempo todo. Então, isso é normal. É normal, isso acontece com todo mundo, com praticantes que já praticam há muito tempo, isso é normal. Aí, qual que é o segredo? É você não se envolver com esse pensamento, você não dar vazão a esse pensamento, deixar ele vir e ir, e começou a vir um pensamento, volta o foco de novo para o que você estiver focando. Por exemplo, sua respiração, as formas, coisas mais fáceis, né? Você medita todo dia? Eu medito praticamente todo dia, só um dia que tem uma coisa muito excepcional. Quanto tempo? Quanto tempo que é ideal assim, para as pessoas que querem começar a fazer isso? Olha, isso é muito variável de pessoa para pessoa, né? De filosofia para filosofia, porque não é só yoga que faz meditação, né? Você pode fazer meditação sem a yoga? Pode fazer em casa, na sua casa, deitado na sua cama, não tem nada a ver com aquela posição, nada disso? Não. Aquela posição é muito interessante, porque naquela posição, que é um asana, você tem os seus fluxos de energia, eles são desbloqueados, ele flui melhor. Então aquela posição é muito boa. Aquela posição de perna cruzada, as pernas cruzadas. Exatamente. Né, assim. Então aquela posição é muito boa por causa disso. Mas você aquela precisa ficar perfeita, com a coluna ereta. Aliás, a coluna ereta é o que você precisa ter para meditar. Você tem que estar com a coluna ereta para o seu fluxo de energia fluir da base da coluna, onde a gente tem chakra, onde parte a energia até a cabeça. Então você tem que estar com a coluna ereta, mas não necessariamente você tem que estar naquele asana, que é de perna cruzada, que é uma posição difícil para algumas pessoas. Então você pode fazer meditação sentado na cadeira, como eu estou aqui nessa posição. Na sua casa, no seu quarto? Pode, perfeitamente. Então você ficar com a coluna ereta, né? Com a perna em 90 graus, uma posição com o pé plantado no chão e as mãos pousadas na coxa. Isso é uma posição excelente para meditação. Então, para quem não está acostumado e é difícil ficar naquela posição, fica sentado na cadeira. Muito melhor você ficar sentado na cadeira e ficar com a coluna ereta do que tentar ficar sentado no chão com a perna cruzada muito tempo, sentindo dor, né? Incomodado, você não vai conseguir meditar dessa forma, né? Agora, Guilherme, o que tem a ver meditação com saúde? Tem completamente ligado, né? Hoje, por exemplo, hoje não, né? Desde a década de 70 que já existem vários centros de saúde que trabalham a meditação para a saúde. Então, por exemplo, desde a década de 70 nos Estados Unidos tem várias universidades, por exemplo, de Massachusetts, eu tenho certeza que tem um programa até hoje, desde a década de 70, para a diminuição de ansiedade, estresse, problema cardíaco, problema de envelhecimento, osteoporose, tudo isso trabalha a partir da meditação. É lógico que lá eles não trabalham só a meditação, mas a meditação é o ponto, assim, é a principal prática. Até então porque... eles fazem isso para a população. Aqui no Brasil tem também, né? Por exemplo, eu sei que lá em São Paulo, a faculdade de saúde pública, se não me engano, uma coisa assim, da USP, eles têm um programa de meditação aberto para a população, que é para diminuição desses problemas que a gente está falando, né? Tem muitos estudos que falam sobre os benefícios, até porque a gente é o que a gente pensa, né? E se a gente consegue, pela meditação, controlar o pensamento, a gente consegue controlar a raiva, a ira, a tristeza, a depressão. Se a gente não consegue controlar totalmente, pelo menos diminuir muito. Diminuir um pouco. Né? Diminuir bastante, sim. E é esse pensamento que às vezes leva a gente para a doença, né? Pensamento repetitivo. Sim. Com certeza, a influência do pensamento, tanto para a saúde quanto para a doença,
ele é muito importante, né? Eu acredito nisso. O nosso tempo está acabando, a gente tinha muito ainda o que falar. Quem está gostando desse assunto e quiser fazer a prática da meditação, como você faz todo dia, onde que pode procurar aqui em Viçosa? Você pode ajudar de alguma forma? Quem tiver interessado nisso, como é que faz? Aprender, pelo menos aprender a técnica antes de fazer sozinho em casa, por exemplo. Olha, aqui em Viçosa não existe um centro, né, formado. Geralmente, nas grandes cidades, né, abrindo um pouco de Viçosa, nas grandes cidades, né, principalmente nas capitais, tem os centros de meditação ligados geralmente a um mestre, né, de yoga, ou outros mestres, que não seja, mesmo que não seja da yoga, né, que seja do budismo. Em Ouro Preto tem, Belo Horizonte tem, Rio tem vários centros, né, e que esses centros são abertos, de forma geral, grátis, abertos, e que todas as pessoas são muito bem-vindas. Então você pode ir tranquilamente, né? Eu conheço vários, todos eles são abertos e as pessoas são muito bem-vindas. E esses centros são muito interessantes porque quando você está no centro desse, já existe lá a Shakti, que é a nossa energia universal, ela está mais concentrada. Então, nesses locais, você fazer meditação é muito mais fácil, você conseguir entrar no estado de meditação. Como aqui em Viçosa não tem, o que pode fazer, as pessoas podem me ligar, pode perguntar. Lá em casa, a gente, na segunda-feira, é aberto a outras pessoas irem. Ele mora na Violeira? Na Violeira. O espaço lá é muito pequeno, né? Mas tem, segunda-feira, sempre algumas pessoas vão lá, a gente fala o que é meditação, como é que faz e faz a prática. Até para aprender, porque assim, é uma referência que a gente está dando para quem quer começar a fazer isso em busca dessa qualidade de vida. Às vezes uma conversa, aprofundar esse assunto, para poder até procurar outras coisas, né? Ter uma referência de onde fazer yoga também. Né? Você pode se colocar à disposição para isso, para ajudar quem quiser? Tranquilamente, estou à disposição. Pode dar seu telefone? Pode. Meu telefone é 3892-2030. 3892-2030, não é nenhuma propaganda, ele não ganha nada para isso, é só para quem está querendo ajudar mesmo, porque você nem dá aula, nada disso, é mesmo uma prática sua, de vida sua, que você quer colaborar. Exatamente. Não é? Tá bom, então, muito obrigada. Nosso tempo acabou, a gente podia render muito mais com esse assunto, mas quem sabe a gente te convida de volta para falar mais só sobre meditação. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. O Viva Saúde dessa semana está chegando ao final, agradecendo também a sua atenção e a sua audiência. Esse programa é uma produção conjunta da TV Viçosa e do programa Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. Nosso programa também pode ser visto na internet, pelo site do YouTube. Para acessá-lo, basta procurar pelo canal Saúde TV Viçosa, canal Saúde TV Viçosa no YouTube. Lá estão todos os programas divididos em blocos. Aí é só clicar e assistir. Você também está convidado para participar do programa com críticas e sugestões. Para isso, basta mandar um e-mail para vivasaude@ufv.br. vivasaude@ufv.br. Se você quer saber mais sobre terapias alternativas, mande uma mensagem para a gente incentivando a abordagem desses temas aqui no nosso programa. Nós nos vemos na semana que vem com mais um programa sobre saúde e qualidade de vida. Uma semana com muita saúde e paz para você e até lá. Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.